Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Nefe, capítulo 7. O que está acontecendo aqui é que anteriormente o Nefe e seus irmãos foram buscar lá em Jerusalém as placas de latão. Eles voltam com essas placas de latão até a tenda de seu pai. E agora o seu pai, por ordem do Senhor, pede para que eles voltem em Jerusalém e tragam também a família de Ismael, para que os filhos de Leí tivessem filhas para casar de Ismael, suscitassem descendência, tá bom? Para eles na terra da promissão. Então eles fazem exatamente isso. Eles vão agora até Jerusalém, até a casa de Ismael, para pedir para Ismael e sua família descer, até o deserto onde está o seu pai ali. Vamos acompanhar aqui versículo 4 em diante. E aconteceu que subimos à casa de Ismael e obtivemos favor aos olhos de Ismael, de maneira que lhe transmitimos a palavra do Senhor. Então, eles obtiveram favor, a Ismael ali. Bom, até dado momento aqui, não é citada irmãs de Nefe. Provavelmente, algumas das irmãs de Nefe, das filhas de Leí, talvez tenha se casado aí com a família de Ismael. E agora, eles estão indo buscar a família de Ismael também para terem esposa para os filhos de Leí, mas provavelmente aí já eram meio que parentes por conta disso, tá bom? É uma hipótese aí que eu gosto de pensar. Aqui fala que eles chegaram lá e lhe transmitiram a palavra do Senhor, que o Senhor mandou que agisse dessa maneira, buscasse eles, porque Jerusalém vai ser destruída, tá bom? E tudo isso enternece o coração da família de Ismael, tanto de Ismael como da família dele. E eles descem então para junto, eles vão seguindo o caminho para o deserto ali onde está Leim. Continuando aqui, versículo 6. E aconteceu que durante a viagem pelo deserto, eis que Lamã e Lemuel e duas das filhas de Ismael e dois dos filhos de Ismael e suas famílias se revoltaram contra nós, sim, contra mim, Nefe, Sam, e contra o pai deles, Ismael, e sua mulher, e suas 3 outras filhas. Bom, aqui então fala que houve uma revolta quando eles estavam voltando, para junto do pai dele ali no deserto. Lamã e Lemuel não quiseram mais voltar para o deserto e ir até a tenda do pai. Eles queriam voltar para Jerusalém. E ali eles fizeram um mutim e tiveram apoio de parte da família ali de Ismael, Fala de 2 filhos de Ismael que eram casados, porque fala juntamente com suas famílias também não quiseram ir seguir viagem, queriam voltar para Jerusalém, e mais 2 filhas também de Ismael, Esses então fizeram como se fosse um motim, para revoltando ali se contra Nefe, Sam e os que queriam voltar. E aí houve essa confusão aqui, tá bom? Vamos continuar aqui, versículo 7. Só uma coisa, no aplicativo, quando nós estamos lendo, justamente aqui em 1 Nefe, capítulo 7, versículo 6, tem um quadradinho do lado. Se você apertar ali, é um videozinho contando essa parte da história. Tem diversos vídeos no aplicativo aí, é só você apertar no quadradinho que vai aparecer o videozinho, é só dar play aí, tá bom? Continuando aqui então, o versículo 7. E aconteceu que durante essa revolta, quiseram eles voltar para a terra de Jerusalém. E agora eu, Nefe, aflito com a dureza do seu coração, falei-lhe, portanto, a Lamã e Lemuel, dizendo: eis que sois meus irmãos mais velhos, e como é que sois tão duros de coração e tão cegos de entendimento que necessitais que eu, vosso irmão mais novo, vos fale, sim, que seja um exemplo para vós? Como é que não haveis dado ouvido à palavra do Senhor? Então, aqui, acredito que quando a gente é chamado a atenção, a gente já passa a maior vergonha. Agora, Nefe, sendo o irmão mais novo ainda, naquela cultura que o primogênito que devia dirigir a família, comandar ali, então o irmão mais novo chamar a atenção do mais velho ali, por conta que ele não estava sendo um exemplo, ele estava indo embora. E aí Nefe até menciona isso, eu, vosso irmão mais novo, tenho que ser um exemplo para vós. Isso deve ter sido muito humilhante aí para Lamã e Lemuel,
e eles ficaram muito irados por conta disso, tá bom? Aqui é interessante, né? Essa frase me chama a atenção aqui. Como é que não haveis dado ouvido às palavras do Senhor? Como é que a gente faz para dar ouvido às palavras do Senhor? Bom, tem várias maneiras, né? A gente pode ouvir a voz do Senhor por meio da conferência geral, por meio das escrituras, por meio de uma mensagem, tá bom? Então tem várias maneiras, por meio de revelação, mas sempre o mais importante não é... Claro que o ambiente que você está vai ajudar, mas também é mais a sua conexão com Deus do que qualquer outra coisa. Por exemplo, lá em 3º Nef, capítulo 11, o povo ele está reunido na frente do templo e eles ouvem uma voz, mas eles não sabem de onde vem essa voz. E eles olham em toda a direção ali, apesar de estarem ali perto do templo. E eles ouvem uma segunda vez, mas não entendem essa voz. Só a terceira vez, quando eles olham para o céu, é que realmente eles entendem o que a voz está dizendo. Então, não é o fato de estar no templo. O templo, sim, buscar a voz, a revelação do Senhor, muito importante. Mas a pessoa pode estar sempre no templo e não ouvir a voz do Senhor, porque a pessoa precisa prestar atenção em Deus, olhar para o céu, né? Como diz aqui em 3º Nef, capítulo 11, no versículo 5, fala sobre isso, que eles olharam fixamente para o céu. Então é isso que nós devemos fazer, porque mesmo que estejamos no templo, mas ficamos de foco, né, nas coisas do lado, né, talvez a gente não observe que o Senhor esteja falando conosco. Versículo 10 continua assim, né? Nef chamando a atenção de seus irmãos ali. Como é que esqueceste que viste um anjo do Senhor? Sim, como é que haveis esquecido das grandes coisas que o Senhor fez por nós, livrando-nos das mãos de Labão e permitindo também que obtivéssemos o registro? Sim, como é que vos haveis esquecido de que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade, para os filhos dos homens, se nele exercerem fé. Sejamos-lhes, portanto, fiéis. Então aqui, Nef, ele chama a atenção deles aqui em várias coisas, vários aprendizados aqui, né? Como é que eles haviam esquecido das grandes coisas que o Senhor nos fez, né? Interessante isso. Será que eu me esqueço das coisas que Deus fez por mim? Será que eu tenho gratidão pelas coisas que acontecem durante o dia e eu agradeço por essas coisas, né, durante a noite, na minha oração? Algo interessante que eu estava no grupo do WhatsApp ontem, né, e todo dia tem mensagem do Vem Segue-me ali. E uma irmã Marli estava falando que uma pessoa perguntou para ela, né, já pensou se você acordasse amanhã e tudo pelo aquilo que você não agradeceu não estivesse mais na sua vida, né? A resposta dela eu gostei muito, que ela falou assim, eu acho que eu não vou perder nada, eu só não agradeci pela televisão, por essas coisas, mas pela minha família, meus amigos, canais no YouTube que compartilham mensagem, por tudo isso ela agradece ao Senhor. Então todas essas coisas ela teria. Mas ouvir essa mensagem, né, me tocou muito no meu coração. Já pensou se tudo que eu não agradeci, eu não tenha essas coisas amanhã? Então me faz refletir um pouco sobre as orações que eu estou fazendo e o que eu devo agradecer ao Senhor, tá bom? Então gratidão aí pela mensagem lá no grupo do WhatsApp. Bom, aqui fala também, né, que o Senhor ele é capaz de fazer todas as coisas segundo sua vontade, mas ele faz como? Se neles exercerem fé. Então tem a condição de nós exercermos fé no Senhor. E aí, o que é exercer fé? Às vezes a gente pode pensar que é algo inabalável, mas aqui, né, ele fala assim, sejamos-lhes, portanto, fiéis, né? Então, guardar os mandamentos já é uma demonstração de fé. Eu guardo os mandamentos porque eu tenho fé que nas recompensas do Deus, eu tenho fé que eu estou agradando a Deus. Então, exercer a fé significa também guardar os mandamentos do Senhor. Continuando aqui, versículo 13. E se a ele formos fiéis, obteremos uma terra de promissão. E sabeis que em alguma época futura a palavra do Senhor contra a destruição de Jerusalém será cumprida. Porque todas as coisas que o Senhor disse quanto à destruição de Jerusalém devem ser cumpridas. Pois eis que o Espírito do Senhor logo cessará de lutar contra eles.
Pois eis que eles rejeitam os profetas e lançaram Jeremias na prisão e procuram tirar a vida de meu pai, a ponto de fazer-nos sair da terra. Então é verdade, o Espírito do Senhor não vai lutar sempre, né, com a gente ou com Jerusalém, conforme foi mencionado aqui nessa época. O Espírito Santo vai tentando convencer, tocar na pessoa, mas se a pessoa fica resistindo, chega uma hora que o Espírito deixa de lutar e entrega as pessoas à calamidade aqui. E ele continua: agora eis que vos digo que se voltardes a Jerusalém, também perecereis com ele. E agora, se for a vossa escolha subir a terra, lembrai-vos das palavras que vos digo, que se fordes também perecereis, pois assim o Espírito do Senhor compele a falar-vos. Então aqui eles já haviam recebido essa revelação de que Jerusalém seria destruída, mas mesmo assim eles queriam voltar para Jerusalém. Bom, depois que Nefe chamou a atenção dele e falou todas essas coisas aqui, qual que é a reação deles aqui? Versículo 16 em diante. E aconteceu que quando eu, Nefe, disse essas palavras, meus irmãos, eles se zangaram comigo. E aconteceu que eles me agarraram, pois eis que estavam muito irados e ataram-me com cordas, pois pretendiam tirar minha vida, deixando-me no deserto, para que eu fosse devorado por animais selvagens. Então aqui eles fazem uma tentativa de assassinato, né? Eles amarram Nefe ali e vão deixar ele no deserto ali para ser comido pelas feras lá no deserto. Continuando. E aconteceu que eu orei ao Senhor dizendo: ó Senhor, de acordo com minha fé em ti, livra-me das mãos de meus irmãos. Sim, dai-me forças para romper as cordas com que estou amarrado. Nossa, aqui eu acho muito lindo, né? Que Nefe, ele não diz: Senhor, solte as cordas da minha mão, né? Ele fala: de acordo com minha fé em ti. Isso é uma oração, né, com comprometimento. A fé que ele tem no Senhor. Então ele se inclui ali nessa oração. Eu acho lindo isso aqui. Bom, aqui também eu achei interessante que ele pede forças para romper a corda, né? Não somente que as cordas solte da mão dele ali. E aí me lembrou lá de Mosias, capítulo 24, versículo 15, quando o povo de alma está cativo, né? E é colocado sobre os ombros dele ali duras coisas para eles carregarem. E aí o Senhor alivia também para eles ali a carga que é colocada, né, como escravos, né, nas costas deles ali. Então lá diz assim, ó, Mosias capítulo 24, 15. E aconteceu que as cargas impostas à alma e os seus irmãos se tornaram leves. Sim, o Senhor fortaleceu-os para que pudessem carregar os seus fardos com facilidade. E submeteram-se de bom grado e com paciência a toda a vontade do Senhor. Aqui eu acho interessante que o Senhor fortaleceu eles, ele não tirou a carga deles, né? E muitas vezes nós às vezes não fazemos como Nefe, pedindo para o Senhor força para nos livrar daquilo, né? A gente pede às vezes que o Senhor livre a gente do problema, mas o Senhor também, ele pode decidir dar força para nós suportarmos esses problemas, para depois realmente tirá-los, ou realmente nos dar força para que aquele fardo se torne mais leve, né? Seja por meio do remédio fazer efeito, ou qualquer outra coisa que ele decidir para nos ajudar. Continuando aqui, versículo 18. E aconteceu que quando eu disse essas palavras, né, que o Senhor, de acordo com minha fé, né, solte as cordas da minha mão ali, né, me dê força, eis que as cordas se soltaram de minhas mãos e meus pés, e pus-me de pé, e meus irmãos, e tornei-lhes a falar, né? Então veja que Nefe, ele pediu força, mas não é que ele ficou forte de maneira que rompeu as cordas, não, as cordas se soltaram. Então foi uma força espiritual, uma força da fé que fez com que aquelas cordas se soltassem. Agora, se fosse eu ali, né, com certeza, os irmãos tentando me matar, eu soltei, o que eu ia fazer? Eu ia correr, né? Eu ia tentar poupar a minha vida, mas Nefe não, né? Nefe, ele se põe de pé e ele começa novamente a falar aos irmãos dele ali. Ou seja, para Nefe era mais importante cumprir a missão do Senhor do que realmente resguardar a própria vida dele.
Continuando aqui, versículo 19. E aconteceu que eles se zangaram comigo e novamente procuraram agarrar-me. Mas eis que uma das filhas de Ismael, sim, e também a sua mãe e os seus filhos e Ismael, imploraram a meus irmãos, de tal modo que lhe abrandaram o coração. E eles não mais tentaram tirar minha vida, né? Eles estavam tão irados que estavam tentando tirar a vida de Nefe. Mas eu achei bem interessante a iniciativa. Uma das filhas, aqui ele cita primeiro uma das filhas de Ismael, né? Ela se interpôs ali, implorou, né, a Lamã e Lemuel que não fizesse aquilo. E aí isso enterneceu. E junto com a iniciativa dela, outros se juntaram ali, né, para se interpor, né, entre Lamã e Lemuel ali e Nefe, né, que eles queriam matar. Então veja que a iniciativa dela ajudou com que outros que também queriam a mesma coisa, né, mas pela iniciativa dela outros se uniram forças ali para que não acontecesse uma tragédia, né, conforme estava querendo fazer aqui, assassinar o próprio irmão. Né? Tem uma experiência dessa no sentido ao contrário lá em Mosias capítulo 17, quando o iníquo rei Noé, ele prende Abinadi e quer matar, né? E aí, então, quando Abinadi afronta ele, dizendo que ele não está guardando os mandamentos de Deus, e ele sabe que está errado, ele está prestes a soltar Abinadi, né? Mas quando ele está prestes a soltar Abinadi, olha o que acontece. Os sacerdotes, que eram iníquos, incentivam o rei a fazer coisa ruim contra Abinadi e ele manda matá-lo. Né? Diz aqui ó, em Mosias 17, 12. Mas eis que os sacerdotes levantaram suas vozes contra ele e começaram a acusá-lo, dizendo: injuriou o rei, injuriou o rei. Portanto, o rei encheu-se de cólera contra ele e entregou para que o matassem. O rei estava prestes a soltar Abinadi, ia soltar, mas por causa dos outros gritar, injuriou o rei, ele se encheu de cólera e então enviou ali ele para ser morto. Né? E aqui nós vemos o exemplo ao contrário. Né? Uma das filhas de Ismael se clama, né, a Lamã e Lemuel ali pela vida de Nefe, né, para que eles não façam isso. E aí então o coração deles se enternece. Então é importante nós termos boas amizades que vão incentivar a gente a fazer coisas boas, né? E não como os sacerdotes do rei Noé ali, né, que incentivou ele a fazer coisas ruins e ele acabou mandando matar Abinadi. Continuando aqui, versículo 20. Versículo 20 diz assim: e aconteceu que ficaram tão pesarosos por causa da maldade que se curvaram diante de mim e suplicaram que eu lhe perdoasse o que havia feito contra mim. E aconteceu que eu lhe perdoei sinceramente tudo o que haviam feito e exortei-os a pedirem ao Senhor, seu Deus, que os perdoasse. E aconteceu que ele assim o fizeram. E depois de haverem orado ao Senhor, reiniciamos a viagem para a tenda de nosso pai. Que é lindo, né? Quando Nefe, ele perdoa tudo que os irmãos dele haviam feito a ele, né? Então, eles percebem ali nesse momento, né? Por conta do Senhor enternecer o coração deles, eles percebem o que eles estavam fazendo e eles pedem perdão, imploram ali. E Nefe pede para que eles perdoem, ó, que eles peçam perdão ao Senhor e perdoa eles sinceramente ali. Versículo 22 finaliza o capítulo dizendo: e aconteceu que chegamos à tenda de nosso pai. E quando eu e meus irmãos e toda a casa de Ismael chegamos à tenda de meu pai, eles renderam graças ao Senhor seu Deus e ofereceram-se sacrifício e holocausto. Nessa semana eu falei a diferença de sacrifício e holocausto. Os holocaustos é oferta queimada, totalmente queimada sobre o altar, que é uma oferta justamente para perdão de pecados. Lamã e Lemuel tentaram matar o seu irmão, então com certeza esse holocausto também era para purificar eles, tirar eles desse pecado também. Tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.